Mais destaque de hoje, a polícia de Santa Catarina pede a internação do adolescente suspeito de agredir e matar o cachorro Orelha. Esse adolescente é um daqueles que viajaram para Disney logo depois do assassinato do cão comunitário. Em depoimento, ele teria entrado em contradição algumas vezes, sem saber que havia, sim, imagens dele no dia do crime, em 4 de janeiro. Lembra que a gente falou aqui que a polícia tinha 1.000 horas de gravações de 14 câmeras de segurança e a polícia vinha acompanhando essas imagens para conseguir identificar? Pois bem, agora, a partir dessas imagens, foi possível chegar a essa conclusão. O adolescente aparece saindo do condomínio onde mora, na Praia Brava, e voltando depois com uma amiga. Outros 4 menores vão responder pelas agressões e tentativa de afogamento do outro cachorro, o Caramelo. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente é o David Musso, direto do Paraná, porque, além disso, tem os adultos também, né? Aqueles que coagiram testemunha. Conta tudo para a gente dessa investigação, David Musso. Bom dia. Oi, Sheila. Bom dia para você, a todos que acompanham a nossa programação. A Justiça Catarinense, que deve decidir nos próximos dias sobre esse pedido de internamento de um dos adolescentes suspeito de envolvimento na morte do cão Orelha. Ontem, como você diz, outros 3 adultos foram indiciados por coação à testemunha, que é justamente buscar pessoas que pudessem ter relação ou informação sobre o ato infracional ou sobre eventualmente o crime e tentar fazer com que elas não dissessem isso à justiça. O pedido de internamento equivale à prisão preventiva de um adulto, mas com limitações. Essa medida deve ser utilizada para adolescentes quando não há outra alternativa para chegarmos ao autor do crime e se for pelo prazo máximo de 45 dias. A delegada que acompanha o caso, a Mardioli Valcaregi, diz que a análise de imagens de câmeras de segurança foram decisivas para a identificação concreta do adolescente suspeito. Vamos ouvi-la. Para chegarmos ao autor do crime, analisamos um total de mais de 1.000 horas de gravações de 14 câmeras de monitoramento, além da análise de depoimentos de testemunhas, oitivas de suspeitos, identificação de contradições nos seus relatos, localização geográfica do suspeito por um software francês contratado pela Polícia Civil e o principal, identificamos a roupa utilizada no dia do crime. Os investigadores afirmam que deixaram de divulgar informações sobre o caso pelo receio de que o adolescente suspeito não retornasse ao Brasil. A gente está acompanhando esse caso há pouco mais de uma semana e ao longo de todo esse tempo a gente teve muita dificuldade no contato com a polícia porque de fato eles não divulgavam sobre o andamento das investigações e aí a apuração jornalística também esbarrava nisso. Jovem que tinha viajado para o exterior no mesmo dia em que a Polícia Civil teve conhecimento sobre quem eram de fato os suspeitos. Ele retornou ao Brasil na última quinta-feira e aí uma operação foi realizada pela Polícia Civil para tentar surpreender o adolescente nesse retorno. O adolescente suspeito estava fora do Brasil até o dia 29 de janeiro, quando conseguimos monitorar a antecipação do voo e interceptar a chegada dele no aeroporto. Nesse momento, durante a abordagem, chamou a atenção que um familiar tentou esconder um boné rosa na sua bolsa particular. Também, durante a revista da mala desse adolescente, esse mesmo familiar apresentou um comportamento suspeito, ao falar que esse moletom teria sido adquirido na viagem. Então, nós resolvemos apreender esse material e comparar com as imagens que nós tínhamos obtido, conseguindo identificar, então, a roupa utilizada no dia do crime, que depois, também nas oitivas, o adolescente confirmou que já tinha adquirido anteriormente. O desafio era evitar o máximo de vazamentos sobre o que já tínhamos. Como se tratava de um adolescente fora do país, ele poderia empreender fuga ou se desfazer de importantes elementos de prova, como a roupa utilizada na data do fato e o seu aparelho celular. Ao interrogar o adolescente, a polícia também diz que identificou contradições. O jovem disse que não tinha saído do condomínio onde estava na noite dos fatos, mas aí as imagens de câmeras de segurança mostram que ele deixou o local minutos antes do ataque ao cachorro, como afirma o delegado Renan Balbino.
Os fatos se iniciaram às 5h25 do dia 4 de janeiro de 2026. O adolescente sai de seu condomínio às 5h25 e retorna às 5h58 com uma amiga. Esse foi o grande ponto de contradição nas declarações do adolescente. Ele não sabia que tínhamos as imagens dele saindo e voltando para o condomínio. Ele alegou que tinha ficado lá dentro junto com uma amiga na beira da piscina. Ao divulgar sobre a conclusão do inquérito, a Polícia Civil não afirmou, porém, sobre a existência de imagens do momento da agressão à orelha. Um comunitário que foi atacado na Praia Brava, no norte de Florianópolis. De acordo com os laudos da polícia científica, Orelha sofreu uma pancada contundente na cabeça, ferimento que pode ter sido causado por um chute ou por algum objeto rígido, como um pedaço de madeira ou então uma garrafa. No dia seguinte, o cão foi resgatado por populares e levado a uma clínica veterinária, mas aí não havia mais tempo, ele acabou morrendo por conta dos ferimentos. Volto com vocês. Ô, David, então se descartou a participação dos outros 3, né? É esse adolescente que é visto nas imagens, inclusive com a apreensão dessa roupa que ele tá usando, né, na volta da Disney. Essa outra garota que aparece com ele, ela também é investigada? Ao menos por enquanto não há informações sobre a ligação dela aos fatos. Em relação ao cão Orelha, é apenas um adolescente investigado, esse que inclusive tem o pedido de internamento realizado pela Polícia Civil. Agora, há outros 3 adolescentes que são suspeitos de agressão a um outro cão, que aí a gente também está acompanhando lá em Santa Catarina, que é o cão Caramelo. Eles também foram indiciados por maus tratos, mas em relação à morte do cão Orelha, apenas esse adolescente investigado, que não teve o nome divulgado, por proteção, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, somente ele é suspeito de ter atacado esse cão. Ô David, só explica pra gente que comunicação, estratégia de comunicação é essa da Polícia Civil, porque o delegado, a delegada, né, eles estão claramente lendo um texto ali, né? Os ouvintes notaram isso claramente, que estão questionando. Quando você vê a imagem, você consegue ver os olhos, né, percorrendo um texto ali, um texto que provavelmente está sendo segurado por alguém atrás da câmera, mas essa trilha sonora, né, isso não é nosso, isso veio assim, dá uma olhada, ó. Vê se os olhos não estão seguros. Parece até um documentário, né, eles olham para o lado. É essa comunicação dos novos tempos, né, Megali? Você que trabalhou com o esporte já sabe que isso é muito presente no futebol e agora está irradiando também para a Polícia Civil, para os órgãos públicos, em que eles não falam com a imprensa, não divulgam coletivas, e aí vem esse material pronto, todo produzido, como se fosse uma espécie de espetacularização, com as informações controladas, né, trabalhadas ali por uma assessoria de imprensa, porque, de fato, falar sobre o ocorrido, a Polícia Civil não tem falado. Nos nossos diversos contatos que realizamos de forma incessante ao longo dessa semana, os retornos eram muito sucintos. Claro, agora eles explicam por que isso acontecia dessa forma, porque havia um receio de fuga do adolescente, mas seria minimamente razoável que uma coletiva de imprensa fosse convocada para dar mais informações sobre as investigações, porque a gente não teve, por exemplo, a oportunidade de fazer perguntas, né? Esse material veio pronto e aí a gente trabalha infelizmente, no Estado democrático, com as informações que são divulgadas e nessa espetacularização toda, né? Com trilha de fundo, com delegado posando para a imagem, é dessa forma que tem acontecido por aqui. Nossa ouvinte Bela mandou mensagem e eu achei, parece aeroporto área restrita, parece, né? tem a Aquela trilha série de fundo, né? da Polícia Federal. Com a diferença que os policiais federais do aeroporto, eles falam, né? Eles não estão lendo um texto pré-produzido por alguém. Não, e aprovado. E lendo muito mal. E aprovado, né? Porque esse texto certamente foi produzido por alguém, por uma equipe, passou para um superior, todo mundo aprovou, bateu, falou, não, ok, pode usar esse conteúdo com esses termos, porque o caso ganhou uma projeção nacional, principalmente nas redes sociais, e teve politização, que partiu de alguns, inclusive de delegados, né? A gente deu aí, no começo da semana, esse tema, de gente politizando essa investigação. Então, acho que pelo tamanho que a coisa ganhou, imagino que a estratégia do governo do estado, né, da comunicação e da polícia seja de ter controle de
todo tipo de informação, inclusive dos termos, né, que circulam sobre esse caso. Mas autoridades não deveriam ter controle total sobre a informação, né? A informação é algo que tem que circular, é pública. A comparação do Musso foi muito boa, né? No sentido de que hoje você não vê mais repórteres de campo. Você vê, aliás, cada vez menos na zona mista, porque os jogadores se comunicam via vídeos pré-produzidos na internet, no Instagram, no TikTok, e na hora da coletiva você vê cada vez mais representantes daqueles grupos de torcedores, né? Canais de torcedores daquele time que nunca fazem perguntas difíceis. No esporte, isso, aliás, eu acho inaceitável em qualquer campo. Mas no esporte, bom, vá lá. Agora, quando você trata de um crime, quando você trata de uma investigação policial, você não permitir questionamentos, você monopolizar a informação, toda a informação na mão de autoridades, né, sem a possibilidade de questionamento, é um péssimo caminho de comunicação e, aliás, é desagradabilíssimo de se consumir, né? Porque, pelo amor de Deus, esses policiais podem ser ótimos policiais, mas são péssimos de leitura. Obrigado, viu, moço? Valeu, bom trabalho a todos.